Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, sempre aqui na companhia de Paulo Renato, seja bem-vindo. E Maria de Fátima Miranda. Cadê a Maria de Fátima Miranda, ô Paulo Renato? Tá só a cadeira ali. Ela vai se materializar a qualquer momento. Está quase se materializando. Isso. Assim que ela materializar, porque ela vem de planetas superiores e tal, leva um tempo para poder o perispírito se adensar e a gente conseguir enxergar. Então vocês aguardem um pouquinho que ela já vai chegar aqui. E nós estamos juntos, eu, Paulo Renato e a Maria de Fátima Miranda, que brevemente irá se materializar, estudando aqui o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 30, que trata do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Lembrando que esse regulamento é uma questão feita para a época, né? Kardec fez esse regulamento para a época e as necessidades daquele momento. No entanto, a gente tem muitas coisas aqui que a gente pode trazer para a época atual, e que ajudam a esclarecer como organizar, né, uma casa espírita, fazer a gestão de uma casa espírita. Kardec aqui dá umas dicas importantes. Então nós não estamos lendo o capítulo 30 todo. A gente está pegando alguns tópicos desse capítulo que tenham a ver com o momento atual, que possam nos auxiliar a pensar a casa espírita e, desta forma, nós podermos conduzir melhor os nossos trabalhos. Hoje nós estamos aí do capítulo 30 e dentro do item das sessões, tá? Capítulo 3, no caso, dentro do capítulo 30 tem o capítulo 3 das sessões e o artigo 19. Maria de Fátima Miranda, depois de um sacrifício grande da espiritualidade, consegue materializar-se. É que a gente explicou que você vem de um mundo superior, até você conseguir a materialização leva um tempo. É um mundo superior num poço de inferioridade. Então tá bom, agora que ela já conseguiu, nós vamos aí pegue aí o seu livro no artigo 19, né, desse capítulo 30, que trata das sessões. Kardec vai falar sobre um fato importante e difícil, né? Como lidar com pessoas que frequentam a casa espírita, no caso, reuniões privativas, vamos falar aí da reunião de desobsessão, por exemplo, e que não tem um comportamento adequado. Porque a gente vai ter que saber diferenciar a pessoa que frequenta a casa para uma reunião pública e a pessoa que frequenta para uma reunião privativa, que ela assumiu um compromisso, que tem regras. Então, no artigo 19, Kardec vai dizer o seguinte: todo sócio, e nós sabemos que as casas hoje têm sócios que mantêm a casa, todo sócio tem o direito de reclamar, é isso mesmo, todo sócio tem o direito de reclamar, seja chamado à ordem aquele que se afaste das conveniências nas discussões ou perturbe as sessões de qualquer maneira. A reclamação será imediatamente posta a votos. Se for aprovada, constará na ata. E aí vem a parte que é interessante para a gente, né? A questão da disciplina que Emmanuel falava para o Chico e que os espíritos superiores levam isso muito a sério. Kardec diz: 3 chamadas à ordem, no espaço de 1 ano, acarretam de direito a eliminação do sócio, que nelas haja incorrido, qualquer que seja a sua categoria. Paulo Renato, o homem era brabo, hein? 3 chamadas à ordem, porque nós vemos realmente que alguns dirigentes têm muita dificuldade em grupos, seja de desobsessão ou outras tarefas específicas da casa, né? A casa espírita tem várias tarefas, ou seja um evangelizador, seja alguém que trabalha no departamento de assistência social, pessoas que por vezes acabam criando transtorno dentro daquele trabalho específico, criando desarmonia,
Aí os dirigentes falam, mas meu Deus, o que fazer? Porque nós estamos numa casa espírita, temos que lembrar da caridade. Sim, tem a caridade, mas também tem a disciplina. E aí, Paulo Renato, Kardec colocou aqui, 3 chamadas à ordem no espaço de 1 ano acarretam de direito a eliminação do sócio. Quer dizer, ele vai ser afastado daquele trabalho. A questão é delicada, claro, e de respeito ao foro íntimo de cada responsável por reunião, de cada responsável pela casa. Mas uma coisa que fica bem claro é a necessidade de se manter alguma disciplina num trabalho que envolve a doutrina espírita, que envolve a divulgação do Evangelho de Jesus. É claro que sem disciplina, sem ordem, nós só teremos anarquia, nós só teremos perturbações das mais diversas. Então, como os espíritos mesmos sugeriram Allan Kardec, o trabalho do bem, ele deve pautar dentro desses valores, repetimos, ordem e disciplina, pelo menos. Claro que não se está falando de uma ordem, de uma disciplina absolutamente rígidas, mas elas têm que haver para que haja bom andamento naquilo que se propõe realizar. A fraternidade não pode, nesse sentido mais geral, ela não pode prejudicar o trabalho, não pode prejudicar todo o conjunto de atividades que a casa desenvolve ou que a reunião desenvolve, porque o dirigente tem as suas responsabilidades enquanto dirigente de um grupo, de um trabalho, né? Então, sacrificar todo um trabalho pela chamada fraternidade mal conduzida também é uma forma de perturbar o trabalho, né? Às vezes, a pessoa que dirige a casa ou o trabalho na casa espírita, ela julga que está conduzindo bem aquele problema que foi apontado e que cresceu, se desenvolveu, porque ela em si, na visão dela, não é a causadora de perturbação nenhuma, porque ela é a pessoa conciliadora. Mas, por um outro ponto de vista, por exemplo, um ponto de vista espiritual, nós poderíamos dizer que ela é tão causa de perturbação quanto aquele que efetivamente perturba. Porque uma vez que não se toma as decisões para as quais a pessoa foi convocada a tomar, ela em si é a causa da perturbação. Embora, repetimos, não seja ela que faça barulho, que gere as discussões, mas o entendimento dela sobre como conduzir a reunião, por estar errado, ela em si também acaba sendo causa de perturbação, de desordem. A gente sempre lembra, claro que isso tudo são reflexões que cada um vai ter que pontuar adequadamente, mas nós lembramos do governador do Nosso Lar, como citado lá no próprio livro Nosso Lar, Psicografia de Chico Xavier, quando os benfeitores falam para o André Luiz que o antigo governador da colônia, por ser muito condescente, muito bem lembrado, né, ele tolerava situações de indisciplina, de rebeldia, numa colônia que visava o progresso do espírito. Então, os benfeitores maiores que o colocaram ali, claro que foram conversando com ele também, por certo, mas diante da insistência dele, aqueles benfeitores maiores não se viram na obrigação também de substituí-lo. Quer dizer, o próprio governador, sem a intenção estava sendo causa de perturbação por tolerar a anarquia e a indisciplina. Miranda, o Paulo Renato falou em fraternidade mal conduzida. Eu gostei do termo. É difícil para o dirigente, né, da casa espírita ter o equilíbrio para saber lidar fraternalmente, como o exemplo citado aí pelo Paulo Renato, sem perder a questão da disciplina. Vocês não estão assistindo a cena, mas tá nevando aqui no estúdio, Maria de Fátima Miranda teve que pegar um casaco. Eu vou
Eu vou fazer uma prece aqui para baixar a Chegar temperatura. uma nordestina das margens do São Francisco e colocar no ar-condicionado desse jeito, você Agora, quer ver realmente neve. Perturbação. A causa de perturbação. Eles preferem ficar no Jesus. sol escaldante, no calor. Ok. O Mas Alto vamos da lá. Compadecida, não viu não? Passou poucos dias. Fraternalmente eu vou abaixar a temperatura. Vamos lá. E aí, Maria de Fátima Miranda? Mas, na realidade, existe uma compreensão bem equivocada de que ser espírita é ser bobo, é ser conivente, entendeu? E não é exatamente assim. Nos lembramos da escala espírita, que foi organizada por Allan Kardec com o objetivo de nos fazer refletir a responsabilidade de cada espírito perante a lei divina, não é? E sua hierarquia. Então, nós vemos que na escala espírita não tem, sim, espírito bonzinho. Tem bons espíritos e eles são identificados pela sua sobriedade, pela sua maneira amadurecida de encarar o objetivo da evolução e tudo que compreende em torno. Então, já tive a oportunidade, lamentavelmente, numa determinada casa espírita, estar presente na hora que o seu dirigente chamou alguém que participava de um grupo de estudos e disse a ele que ele não era uma pessoa muito grata naquele local, entendeu? Compreendemos a atitude do senhor, daquele que chamou a atenção, sabemos que aquele que foi chamado a atenção estava num processo obsessivo, difícil. O lamentável em tudo isso foi a forma como se deu. Era necessário que alguém tivesse uma conversa com ele. De repente, chamá-lo para estudar junto esse parágrafo já seria o primeiro passo, não é? Mas foi lamentável porque ele fez isso no final da reunião, quando todos saíamos. Então, todo mundo assistiu a situação desagradável. Mas também estivemos ao lado de outra pessoa, outro dirigente, que precisou chamar a atenção e chamou. Entendeu? Falou, olha, você é bem-vindo aqui, mas com um objetivo de somar. O seu comportamento neste momento está trazendo dificuldades, está distorcendo coisas e tem outras pessoas que estão sendo influenciadas por você. A coisa aconteceu de uma maneira mais amena, a pessoa refletiu, afastou-se da casa até por um ano, depois retornou participando do grupo de estudo como alguém que não era mais sócio da casa. Entendeu? Mas é um desafio para nós. E situações assim, quando acontecem, eu fico refletindo que a grande lição é como nós vamos lidar. Porque o outro que está em desalinho, nós não podemos mexer dentro dele e modificar. Não é? Tirar a crise daquele momento também não nos cabe suspender a crise, porque envolve várias situações. Mas eu acho que é nessas horas que os bons espíritos avaliam como é que nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso. E é a grande lição para todos. Só um detalhe para você que está chegando agora, o programa é o Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui com a Maria de Fátima Miranda, o Paulo Renato. Estamos estudando o capítulo 30 do Livro dos Médiuns, no tópico do regulamento da Sociedade Parisiense das Sociedades Espíritas, que tópico das sessões, o artigo 19. Paulo Renato. A questão, volto a falar, é um tanto quanto complicada essa questão de chamar o companheiro à observância, né? No sentido de que ele, tanto quanto nós, reflitamos sobre tal comportamento que estaria prejudicando ou induzindo o grupo a alguma perturbação, né? A ter alguma perturbação ambiente. Porque não basta para se interromper um processo de perturbação de tal nível, não basta que se chame a atenção da pessoa e que exponha a ela os motivos pelos quais se está chamando a atenção dela fraternalmente, porque às vezes a pessoa ela não quer compreender aqueles motivos. Sob o ponto de vista dela, ela está correta em fazer tais observações, tais críticas tão contundentes, que às vezes raia a ofensa. Então ela não se interessa por aquele tipo de observação que se está sugerindo a ela para refletir. E ela às vezes fala, eu sou assim, a casa é pública, uma casa religiosa e eu não saio, né?
Então a coisa se torna um tanto quanto mais... A pessoa chega ao ponto de desafiar. Né? Ela não sai mesmo. Mas por isso que é importante, Paulo Renato, você que está nos ouvindo, ouvinte, Miranda, a questão do estatuto, né? As regras. A casa espírita, o dirigente tem que tomar cuidado em ter regras, né? O seu regulamento interno, para que aqueles que participam de trabalhos específicos dentro da casa precisam se adequar às regras da casa. Você não pode fazer aquilo que você quiser porque é uma instituição religiosa. Sobretudo no que diz respeito a uma reunião privativa. Mas mesmo a reunião pública, por exemplo, ninguém vai numa instituição religiosa de biquíni ou de sunga de praia. Por quê? Porque não pode. Eu acho que tudo tem limite. Mesmo numa instituição religiosa, mesmo numa reunião pública, você não pode permitir que uma pessoa adentre a reunião e participe com roupas inadequadas, por exemplo. Correto? Correto. Então, mas no que diz respeito a alguns itens desse, e especialmente ao trabalhador da casa, aquele associado, aquela pessoa que já frequenta algum tempo a casa, se ela participa de determinada reunião mais íntima, como a reunião de desobsessão e tal, além de outras da casa, às vezes a pessoa se acha no direito de permanecer ali, dando a sua opinião, porque afinal de contas a doutrina espírita é livre, nós estamos num país livre, cada um deve tem o direito de se manifestar, e ela simplesmente diz que não vai sair, não sai mesmo. Quer dizer, o que o dirigente, o responsável pela casa ou pela reunião, se for o caso, deve fazer? Né? Expulsar a pessoa da casa? Né? Como dizia Pedro, quando Paulo procurou a casa do caminho, e os apóstolos, claro, todos muito preocupados, né? Porque Saulo de Tarso... Foi um momento de grande tensão ali. Afinal de contas, Saulo de Tarso tinha toda uma história contra ele, né, no sentido de perseguição dos cristãos. Aí alguém falou para ele, mas se ele estiver fingindo tal e quiser, sob novo argumento, nova justificativa, se envolver entre nós para depois fazer um ataque mais fatal, aí, se eu não me engano, Pedro falou assim, o que se faz com o lobo quando se adentra no meio das ovelhas? Matá-lo não está dentro das nossas concepções, né? Então, o que se fazer com a pessoa desse caráter, que é claramente perturbadora, e a presença dela é perturbadora, e ela disse que não sai, seria o lobo no meio das ovelhas. O que fazer? Matá-lo? Não entra nas nossas cogitações. Pegá-lo pela goela, como se diz o povo, expulsar do centro, também não entra, né? Então, em algumas situações, no caso de uma reunião de desobsessão, realmente essa pessoa não pode entrar na reunião, dentro da avaliação de cada um, se realmente o grupo achar que aquela pessoa é absolutamente perturbadora. Então, alguém vai ter que chegar cedo, ficar à porta do centro, porque essas reuniões sugere-se que sejam privativas, não são públicas. E alguém fica lá impedindo a sua entrada para aquela reunião específica, né? Impedindo lá no uso da energia ponderada, equilibrada, né? Realmente, nesse caso, pode-se, deve-se fazer isso. Sem empurra, sem grosseria, mas tomar a atitude que deva tomar, como a gente também lembra no nosso lar, aquela senhora que queria entrar lá, seria causa de perturbação. Mas nesse caso específico, mas nas reuniões públicas, a gente não pode impedir, porque a reunião é pública. Mesmo que ela tenha algumas posturas, mantenha as posturas inadequadas, né? Então, quando essa pessoa estiver presente à reunião, seria de bom grado, assim, de boa conduta, falar com quem estiver responsável pelo estudo da noite, exposição, seja o que seja, explicar, nós temos nessa noite a presença do fulano de tal, talvez ele tenha essa ou aquela postura, te pedimos que lide com isso, daquele jeito, ou conforme a sua sabedoria determinar, para deixar a pessoa de sobreaviso, para que ela não se perca diante de uma indução inadequada por aquela pessoa. E recorrer sempre à prece, manter-se em oração. Oração não é uma força física, mas é uma força poderosíssima, moral, que atrai a presença dos bons espíritos que, pela sabedoria deles, vão criar uma situação natural
de modo que afaste aquela pessoa. E é isso que a gente vê nas casas espíritas, isso que a gente tem presenciado muito na nossa própria casa. Situações que você não consegue resolver, não consegue, embora chame, conversa, mostre estatuto, mas estatuto é uma coisa, digamos assim, para quem tem algum tipo de bom senso. Eu digo até legalmente, né? Porque se a pessoa se sentir ofendida e tentar ingressar com uma ação judicial contra a instituição... Sim, é uma proteção para a instituição. Tem uma proteção de dizer, olha, a gente tem um estatuto, um regulamento interno, nós procuramos seguir isso. Aí a própria justiça vai reconhecer o que não pode que aquilo está sendo feito legalmente. O que não pode é usar esse estatuto para ir à justiça para expulsar a pessoa. Não, isso não pode. Entendeu? Porque para se defender em caso de necessidade e para você ter uma regra, né, para que todos tenham conhecimento desta regra. Uma regra legal de proteção à casa. Porque o próprio Paulo de Tarso falava, por que não sofreis vós antes o dano? Por que não sofreis vós antes o prejuízo? Né? Então a gente tem que avaliar isso, né? Levar um companheiro à justiça comum. Não, né? Sem pensar. Que não tem nada a ver com a maneira de pensar da casa espírita, do objetivo da doutrina. Levá-lo a uma discussão, levá-lo para uma questão moral, a uma discussão que envolve pessoas que não acreditam em nada daquilo que a gente prega, né? Quer dizer, a gente às vezes chega a uma conclusão que seja inadequada. Mas como você bem lembrou, o estatuto, a casa espírita tem que ter um estatuto bem montado, bem estruturado, que dê a ela a proteção devida para situações semelhantes. Com certeza. E lembrando aqui, Miranda, que Kardec, a gente vê que é uma disciplina rígida do estatuto lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porém, ele coloca aqui que são 3 chamadas à ordem no espaço de 1 ano. Quer dizer, o companheiro não é retirado do trabalho simplesmente por qualquer motivo. Então, o companheiro foi lá, teve um problema, alguém destacou, olha, o companheiro está tendo uma postura inadequada, essa pessoa era chamada, uma conversa, olha, você precisa rever seu posicionamento, nós não está de acordo com o nosso regulamento. Então, quer dizer, não era uma coisa sumária, era uma coisa conversada. Não era arbitrário. Era uma coisa fraterna. Agora, se o companheiro passasse dessas 3 chamadas, né, chegasse a essas 3 chamadas, é porque ele realmente não estava disposto a se modificar. Aí nós vamos também avaliar o conjunto, né? Kardec deixa isso aqui para que nós fiquemos bem conscientes de que essa situação pode acontecer, né? E já aconteceu e acontecerá, e nos dando uma postura de sobriedade como lidar. Então, nós sabemos que ele está falando das sessões e nós estamos focando na reunião mediúnica, né? Mas tinha reunião pública. E às vezes na reunião pública chega alguém que está no estado alterado, Sim. né? Aí, independente até de ser sócio ou não da casa, chega alguém no estado alterado. Então, aquele grupo, é bom que tenha alguém que já fica de sobreaviso à disposição de, quando é assim, envolver o companheiro. Agora, não é uma tarefa de um. Porque numa situação onde algo assim acontece, todos têm que estar vibrando para que o melhor aconteça, né? Então, infelizmente, nós percebemos alguns grupos religiosos que têm retaliação entre eles. Por dentro. Então, quando acontece algo desagradável, parece que fica um torcendo para que o outro tome a decisão mais inadequada para que se ferre. Então, nós vemos, infelizmente, que é o anticristo no movimento cristão. E aí que somos nós o anticristo quando agimos assim. Então, é uma decisão de todos e tem que ser um amparar o outro mentalmente na oração, como o Paulo falou. E os dias que nós estamos vivendo, essas situações são cada vez mais constantes e desafiadoras. Com certeza. E aí, Paulo Renato, 30 segundos. Só para reforçar a questão que nós estamos refletindo sobre as sugestões de Kardec no que diz respeito à formulação de estatutos, de regulamentos, para que a casa seja melhormente conduzida e para que todos que a ela adentrem, sócios ou não, tenham conhecimento daqueles princípios norteadores do comportamento da casa. Então a casa tem uma proteção não só legal, para quando se faça preciso, mas para que também oriente, repito, aquelas pessoas que chegam e falam, nossa norma de conduta é essa, né? As nossas finalidades são essas.
E a nossa finalidade agora é encerrar o programa, porque o horário já foi-se. Agradecendo ao Paulo Renata, Maria de Fátima Miranda e sobretudo a você, prezado ouvinte. Na semana que vem, daremos continuidade aqui ao estudo do Livro dos Médiuns, no seu capítulo 30. Até lá. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra,